Olá, seja bem-vindo a mais um Rede de Olhares, aqui pela UX TV, canal de identidade e emissora parceira do canal Futura. Imagina participar de um projeto que faz parte do Ministério da Defesa e que promove ações educativas e desenvolve uma comunidade inteira. Esse é o Projeto Rondon, que a gente conversa no programa de hoje. Há 22 dias, 10 estudantes e professores da Universidade de Caxias do Sul voltaram de uma missão do projeto. Eles foram para Monção, no estado do Maranhão. E lá eles fizeram muitas atividades, eles estão no programa de hoje para a gente conversar que experiências foram essas. Que tal a gente descobrir e entender como surgiu o projeto? Olha só! O projeto é uma integração social que inclui a participação voluntária de estudantes universitários do Brasil inteiro. Foi criado em 1967, mas foi interrompido durante o intervalo de 16 anos. É realizado em parceria com diversos ministérios e tem o apoio das Forças Armadas. Conta também com a colaboração dos governos estaduais, das prefeituras e das empresas. Recebe o nome em homenagem a Cândido Mariano da Silva Rondon, que foi o primeiro marechal a alcançar a região amazônica. O projeto Rondon já levou mais de 12 mil participantes em mais de 800 municípios do Brasil. Tá aí um pouco do projeto Wagner. Conta um pouco pra gente como é que é esse processo de participar do projeto, quantas vezes por ano ele tem as edições. Bom, o projeto aqui na universidade, ele acontece por um processo de seleção, então alunos de diferentes áreas acabam se inscrevendo e são selecionados, né? No caso das equipes, elas são 8 alunos que foram e 2 professoras coordenadoras, né? E o projeto em si, ele tem 2 eixos temáticos. Quando a gente vai para o município, a nossa equipe foi formada por 10 integrantes, encontra lá também uma outra equipe de uma outra universidade também formada por 10 integrantes, e cada equipe desenvolve eixos temáticos. E desenvolvemos ações em comunicação, meio ambiente, trabalho, geração de renda. Esse foi o nosso eixo temático. Eles acabaram desenvolvendo ações na área de saúde, por exemplo, que era o foco deles, cultura também, né? E como é que é a cidade de Monção? É uma cidade extremamente pobre, tá? É uma cidade que viveu muito da cana-de-açúcar, né? E depois de um tempo, enfim, da decadência desse tipo de cultura, acabou estagnando, né? Teve, claro, alguns ciclos como da extração do babaçu, mas enfim, da década de 70 para cá ela não cresce mais. É uma cidade com muitas carências e esse é um dos critérios, inclusive, para que elas sejam inscritas no Projeto Rondon, que elas têm um índice de desenvolvimento humano abaixo do aceitável e que a gente possa ir lá para, enfim, levar algumas ações de melhoria para lá, levar para os multiplicadores do município, para os agentes públicos, para que eles possam também pensar melhor a gestão da cidade, pensar ações que possam fazer com que ela se desenvolva, com que ela avance. Ok. Adriane, seja bem-vinda também ao programa. Obrigada, você que é acadêmica de enfermagem, o que você aprendeu indo para o projeto? Bom, a questão, eu trabalhei mais a questão ambiental no estabelecimento de saúde, né? Com um resíduo de serviço de saúde, que ele já é diferenciado do nosso resíduo, então, que a gente gera em casa, né? E lá, assim, a gente viu uma outra realidade, né? A importância de nós termos o cuidado já dentro do estabelecimento, né? Aqui a gente vê já essa parte bem mais desenvolvida. E todo o risco que fica, então, para a população, de uma forma muito exposta, fora do estabelecimento, quando esse cuidado não é bem desenvolvido, né? Dentro do local. Eu quero saber da Geise, Giovana, e a cultura deles? Como foi para ti lidar com... Porque é diferente, né? A gente está aqui no sul do país, vocês foram lá na ponta. Como é que foi essa experiência para ti?
Então, realmente eles são pessoas extremamente próximas, né? Eles recebem a gente muito bem. A gente foi eles foram extremamente afeitosos com a gente, receptivos conosco. Então, foi muito bom assim sentir essa receptividade deles, né? E eles gostam muito dessa parte cultural, realmente, como tu comentaste. Carol, e você, o que aprendeu? Qual a lição que tu tira para a tua vida? Bom, aqui a gente está acostumado a trabalhar com leis funcionando, as empresas já estão acostumadas a trabalhar, a ter tudo certinho. Lá a gente aprendeu, a gente chegou numa situação muito diferente da nossa. A gente teve que mudar todos os nossos conceitos e começar do básico. Né? Conceitos básicos, simples, que para a gente aqui é tão simples, mas lá eles não têm conhecimento, eles são muito carentes de conhecimento. Então, a gente aprende a trabalhar com os mesmos assuntos que a gente trabalha aqui, mas de uma forma mais simples. E eu acho que essa diferença de como trabalhar, de como aprender coisas novas, é o mais gratificante. O Wagner, que é jornalista, também estudante de Direito, ele aproveitou e fez reportagens lá. E a gente recortou um trecho de uma entrevista com o José Ribamar. Olha só. Seu José Ribamar, o senhor me falou que é o morador mais antigo daqui, né? O senhor é descendente de escravos, é isso? Quem que foi escravo na sua família? Foi a minha bisavó. O que ela contava dessa época pro senhor que o senhor recorda? Eu recordo muitas coisas. Tem muitas coisas que, na realidade, eu tenho gravado, porque ela me contou. Ela me contou uma história quando o primeiro branco, deixou um afilhado dele aí vigiando os pretos e foi para São Luís passar as férias, o primeiro branco. E aí, esse afilhado desse branco ficou, depois que ele viajou uns dias, veio um branco do Castelo, que era escravo também, lá, chefe da escravatura de lá, do engenho de lá. E aí ele veio, chegou aqui à procura do branco, ele não estava. Aí ele foi conversar com o afilhado do branco. Aí ele olhou os pretos, disse, rapaz, esses pretos aqui, será que eles não apanham? Esses pretos estão tudo de pele limpa. Ele disse, meu padrinho não bate esses pretos ele traz com a maior delicadeza, esses pretos é quase como um irmão dele. Ele disse, é mesmo, é. Disse, rapaz, pega esses pretos na taca, rapaz, segundo ele saiu, fecha eles aí num quarto e mete a taca neles. Cada dia toma uma pisa num. Lá em casa, lá na minha fazenda, que era em Castelo, lá eu tenho um cachorro que é gordo como que é, só de beber sangue de preto. Michel, e aí? A gente escutou a história do seu José. Que história que tu te comoveu lá e que tu escutou de algum morador de lá? Ou histórias que tu queira contar aí, compartilhar com a gente. Na verdade, tem uma história que ela é muito interessante, que foi vivida por mim e por uma outra colega que não está aqui presente no momento, que é a Fernanda. Nós visitamos uma comunidade e naquilo a gente foi recebido por uma menina que estava com um peixinho na mão, porque eles estavam pescando. E naquilo ela se aproximou muito da Fernanda e começou a criar um vínculo de amizade muito grande, mesmo que na primeira visita foi em torno de umas 2 horas só. E nós retornamos nesse local depois de uma semana e ficamos lá de novo mais umas 2 horas. E essa menina queria voltar conosco. Ela não queria nos abandonar, ela dizia para Fernanda, ela pedia para Fernanda se existia lugar na mala dela, que ela gostaria de retornar junto. Então esse foi um momento muito forte, né? Foi um momento onde choramos, com certeza, porque não tinha como dizer para ela, tem um lugar na minha mala sim, mas tu não pode ir, né? Não tem como abandonar a tua família, todo o teu contexto. Então acho que isso foi um momento muito forte e que chamou muita atenção porque eles têm uma carência muito grande. Geise, e você? Se chocou com a realidade que tu se deparou lá? Bastante. É totalmente diferente. Toda a infraestrutura da cidade é bastante precária. As ruas são estreitas, são mal pavimentadas, a água é salobra. Então, não tinha como a gente tomar a água da torneira, porque ela tinha um gosto muito forte de sal. Dava de perceber muito bem. E
tinha bastante lixo em toda a cidade, os animais andavam soltos por lá, bastante porcos, enormes, enormes. A gente vai mostrar agora um depoimento do Lissandro, que participou do projeto em 2001 e ele não esqueceu de nada. Olha só. Eu acabei sendo convidado em 2001, né, para participar como jornalista, a fim de registrar a experiência de alguns alunos, né, da Universidade de Caxias do Sul, nessa experiência do então programa, né, do governo federal chamado Universidade Solidária, que era um projeto baseado no antigo projeto Rondon, e que atualmente, né, voltou a receber esse nome, acho que de forma muito coerente, inclusive, né? A gente foi para uma comunidade no interior do Amazonas chamada, um município, né, chamado Beruri, né, que fica na beira do rio Purus. É uma cidade ainda, acredito que ainda hoje seja bastante isolada, né? Mas de acordo com o censo do IBGE, então na época era uma das comunidades mais carentes do Brasil. Mas eu notava que alguns estudantes que estavam lá, para eles era uma realidade inédita, né? Sair de um convívio social com uma infraestrutura determinada, né? E de fato se encontrar perdido no meio do Amazonas, com, sabe, banheiro coletivo, dormindo num grande salão paroquial em rede. Né? Então, teve essas coisas muito interessantes. Quando a gente conhece de fato, né, pessoas reais vivendo em condições péssimas, a gente fica sensibilizado e a gente começa a acreditar um pouco mais assim, de que é necessário pensar, né, numa redistribuição de renda e que o governo tem sim de fato que olhar para essas pessoas e olhar para essas realidades, né? Eu aprendi muito aqui para minha vida pessoal, para minha vida profissional e que é uma experiência ímpar. A Feira de Saúde e Cidadania, organizada com o apoio da comunidade, movimentou cerca de 1.500 pessoas. Nela foram realizados vários atendimentos, como exame de pressão arterial, palestras sobre sexualidade, recreação para as crianças, confecção de documentos e exame de glicose. Eu acho que tem uma questão muito de sensibilidade nesse projeto e é o que eu trouxe, né? A experiência que eu vivi lá, de certa forma, me acompanha até hoje, foi muito marcante. Adeus, querida equipe, vai partindo com satisfação, com o nome do Beruri gravado no coração. Quem parte, saudade leva, quem fica, saudade tem. Quem parte, parte chorando, quem fica, chora também. Bem legal. Olha, tu vê, né? A gente consegue sentir a emoção e foi em 2001. E para ti, Adriane, o fato é recente, né? Vocês voltaram faz 22 dias. Como é que é para ti? Tu te emociona quando tu pensa, tu lembra como é que com certeza. É a comunidade lá? Toda essa questão, assim, nós convivermos assim todos juntos, né? Foi muito bom, né? As duas universidades se integraram muito bem. E com a própria comunidade, né, nós fomos muito bem recebidos pela comunidade, fomos bem, eles nos recepcionaram bem, assim, no sentido de nos vir abraçar, procurar informação, né, o que vocês estão fazendo aqui, quem são vocês, né, então, porque nós andávamos direto lá com a camiseta amarela, né, então chamávamos atenção na cidade, né, e isso foi muito bom. As crianças, como mesmo o Michel disse também, eram muito carentes, né, elas vinham nos abraçar muito, né, pedir beijo, abraço, né, então era muito bom isso, né, com a comunidade. Vivi, falamos de música, tem os músicos aí.
Tem os nossos músicos aqui, as histórias estão muito interessantes mesmo, né? Alexson, Fábio, Giovanni. Nós vamos bater um papo com esse pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre o Alexson. Tá com uma agenda bem interessante aqui em Caxias, né, Alexson? Só que antes... Amanhã é atividade. Eu quero saber de você, o que você está achando desse bate-papo? Porque eu sei que você também tem um projeto aí voltado à arte nas escolas aqui de Caxias. O que você achou dessa participação do projeto Rondon, da UX? Eu achei muito bacana esse projeto mesmo. E algumas coisas deixam a gente indignado, né? Principalmente falando da entrevista que ele fez lá com um morador de lá, porque eu também tenho descendência de escravo. Minha mãe é da Bahia. E tem muita coisa que me deixa extremamente bravo, sabe? Mas é uma realidade que, graças a Deus, hoje não é mais vivida e tal. Mas que é forte ver isso aí, né? Eu acho que entrar em contato com essas outras realidades sempre o Brasil choca, ele né? É muito grande. E tem muitos lugares como esse que é bem precário e tal, e histórias como essa que não saem desses lugares, entendeu? Com certeza. Mas a gente vai finalizar o bloco agora com a música do Alexson Mendes, no Fábio Califa no baixo e o Giovanni Borges, mais conhecido como Feijão também, na percussão. Em seguidinho a gente volta com mais Rede de Olhares e também Armazém. O nome dessa música é Impossível Parar de Pensar em Você. É impossível parar de pensar em você quando a noite cai ou quando chega o amanhecer e a noite se desfaz. As ondas me trazem lembranças, promessas que eu não cumpri. O vento me traz esperança de voar por aí, sentir a brisa no rosto, pra lembrar do teu gosto. Levo no peito esse terço, na mente o teu endereço, pra te encontrar, pra te amar mais uma vez. E se te encontrar, que tudo possa ser perfeito, nada vai mudar o que passamos naqueles momentos. Eu só peço pra Deus iluminar esse teu peito, pra sempre vai estar no meu pensamento. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aí, Armazém. Yeah, yeah, oh. Sente a brisa no rosto, pra lembrar do teu gosto. Levo no peito esse terço, na mente o teu endereço, pra te encontrar, pra te amar mais uma vez. Yeah. E se te encontrar, que tudo possa ser perfeito, nada vai mudar o que passamos naqueles momentos. Eu só peço pra Deus iluminar esse teu peito, pra sempre vai estar no meu pensamento. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah,
É isso aí, a gente, então, hoje no Armazém, nós estamos recebendo o Alexson Mendes, que está acompanhado dos músicos, num projeto bem bacana aí, que tem a cara do verão, como a gente já pôde sentir no primeiro bloco, né, Alexson? O som de vocês tem tudo a ver com sol, praia, mar, boas vibrações aí, né? Positividade, sempre. Como é que tá? Vocês estão com o show de vocês agora, final de semana aqui em Caxias? Isso. Pois é, eu tô com vários projetos, isso é bem legal, tô com... Começou 2015 a 1000. Cada vez melhorando mais. E esse projeto é um projeto a par da minha banda, né? Vibe Rock. Um projeto que eu falei, não, aqui eu vou fazer o que eu quiser fazer e vai ser isso. Daí tem cover, tem composições próprias, como é que vocês montam o setlist? Nesse projeto aqui, ele também tem as suas músicas autorais, sabe? Músicas que eu compus, mas que eu pensei, acho que não é tanto a cara da Vibe Rock. E eu falei, acho que é mais a cara do projeto é um projeto meu ali, o Alexson Mendes Summer Trio. E essas músicas próprias a gente faz no show também. Mas o show ele é mais de músicas covers, né? Califa, então, no baixo. Tudo bom, Califa? Tudo Como é que é graças participar a Deus. com o Alexson desse trio aí? Faz acho que uns 2 anos, né, que a gente vem tocando junto. Eu também tenho outros trabalhos, já faz tempo, né? Até sou acho que um pouquinho mais velho que eles, a maneira de falar. Mas para mim é super natural, né? Tranquilo, é como qualquer profissão. A gente é músico, trabalha com um monte de gente, a gente se juntou, a gente tem outros trabalhos paralelos para fazer um trabalho bacana para mais tocar na noite mesmo, agradar o pessoal. Certeza. Deixa eu ouvir o Feijão, então, o Giovanni Borges. Que o Giovanni é conhecido nosso aqui da UCV, porque toda vez que ele vem, ele traz alguma coisa diferente. Eu tô de olho naquele... Como é que é o nome disso ali? É meu carrilhão de chave, né? Carrilhão de chave. Eu trouxe da outra vez também, eu gosto dele também. Trabalho com alguns instrumentos, como eu falei da outra vez, reciclável e tal. Reutilizo alguns instrumentos. E falando aqui com o Alex também, que eu toco com ele já há algum tempo, nesse projeto acústico, né? Com ele também tem o baterista, o Marcos. Queria dar um salve, que eu estou no lugar dele aqui hoje. Legal. Vamos ouvir mais um trechinho? Pode ser, guris? Pode ser? Muito obrigada, hein? Pela participação de vocês aqui na minha estreia no Armazém. Estou estreando hoje, hein? Friozinho na barriga aí. Vamos ouvir mais um pouquinho? Ó Deus, perdoa esse pobre coitado que de joelho rezou um bocado, pedindo pra chuva cair, cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Oh meu Deus, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh meu Deus, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração. Oh, 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 oh. Aí, muito legal, guris. Daqui a pouquinho a gente ouve mais um trecho do Alexson Mendes aí. Obrigada por enquanto. A gente escutou o Feijão falar no quadro Armazém que ele reutiliza as peças, as chaves. Eu já vi a outra vez eles vindo com outras coisas também e tal. E eu queria saber, Michel, vocês lá no Projeto Rondon, na cidade de Monção, que vocês foram, vocês também trabalharam com os recicláveis?
Isso, trabalhamos sim. Nós levamos um ponto muito forte que foi a reutilização de resíduos como o óleo de cozinha. Então, como dar uma utilidade para esse produto que até então é jogado no Rio Pindaré, como o Wagner comentou antes, que é o rio lá que passa pela cidade, ou eles jogam em qualquer área, atrás de casa, enfim, qualquer local eles jogam, sem uma preocupação. Eles não têm uma visão de que aquele resíduo pode estar contaminando o próprio poço, que é de onde eles retiram a água. Então, nós trabalhamos junto com a Casa Familiar Rural, que é como se fosse um ensino técnico voltado para o interior, né, para a formação de alunos que possam estar trabalhando no interior depois, com a comunidade, com os professores também. Então, nós ensinamos eles a como utilizar esse resíduo, que é o óleo, e fazer sabão a partir disso. Michel é da biologia, a Carolina é da engenharia ambiental, né? Só que a gente sabe que tem vários outros que são de outras áreas. Vocês acabaram envolvendo todo mundo em todas as atividades? Sim, o projeto justamente é para isso, é envolver alunos de diferentes cursos. Então, lá, eu e a Geu, no caso, éramos da engenharia ambiental, tinha biologia, direito, enfermagem, engenharia civil. Então, todos participaram um pouquinho de cada atividade. E o pessoal da outra universidade eram alunos da medicina. Então, nós participamos de oficinas envolvendo áreas da saúde. Desculpa. Como eles participaram das nossas sobre resíduos da saúde, até da musicalização, né? O pessoal da medicina participou também. Então, essa integração, essa nossa... Isso. A gente ficou muito unido esses 15 dias. Foi bem difícil, a despedida foi bem difícil. Ai, ok. Eu quero saber da Geise, que é da engenharia civil, mas ensinou a tocar música, então? Pois é, foi algo assim secundário. É uma habilidade que eu tenho, mas principalmente a Carol, da outra universidade, ela fez 10 anos de piano, então ela sabia muito do assunto. E eu sei só um pouquinho, assim, só pro gasto, né? Mas foi bem divertido, foi algo super informal, mas ficou bem legal o coral das crianças aquele dia. Que legal. Então, vamos pedir para o Alexson, desculpa. Geise, pode ir lá e mostrar para nós a música e o coral vai ficar aqui, então. Muito bem. Ai, pode ser. Podem ir lá. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. E de noite a lua mansa e a gente cansa venerando a noite. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. E de noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Muito bonito. Wagner, eu já vou contigo para saber o que tu ensinou para a população, porque a gente sabe o quanto a comunicação é importante. Na verdade, eu sou formado em jornalismo, mas eu sou estudante de Direito e como estudante de Direito que eu fui. Então, eu dividi, na verdade, o meu cronograma de atividades em duas partes. Uma primeira, focada mais na questão governamental, que eu pudesse trabalhar com gestores públicos, e eu acho que a gente tentou, ao longo do cronograma, separar o que é para gestor público, o que é para a comunidade. Então, essa parte do direito foi mais para gestor público, com elaboração de projetos. A parte que eu me aproximei mais da comunidade tem a ver com a oficina de redes sociais. A Geu me auxiliou no segundo dia da atividade, que era... possibilitar que elas conhecessem novas ferramentas, conhecessem um mundo que nem sempre é comum a elas. Eu tive uma dificuldade imensa de conseguir laboratório de informática. E veja, um problema muito grave que é de gestão. As escolas recebem computadores. Ninguém sabe operacionalizar os computadores e eles ficam
empacotados na escola e eles acabam estragando pelo não uso. A gente andou por toda a cidade. Monção é uma cidade que tem 12 mil habitantes na sede. Não é uma cidade tão pequena para padrão de Rondon, mas é pequena, claro. Mas tem várias escolas. E apenas uma tinha laboratório. Um laboratório todo amarelinho que combinava com a gente. E foi lá que a gente deu a oficina. As pessoas queriam aprender sobre blog, elas adoravam blog. Que legal. E lá tem uma questão muito interessante, que fazendo os blogs, a população bastante evangélica, né? Então faziam blogs assim religiosos. Sim. Muito cultural. Muito isso, cultural. Né? Era interessante, assim. Tinha que ter todo um cuidado, assim, para ensinar eles desde tocar no teclado, a usar o mouse, a produzir o conteúdo, né? Antes de passar a palavra para a tia Adriane, a gente vai escutar o depoimento de outra rondonista da década de 70. Olha só. Participei do projeto Rondon em 1974. Eu estava entrando no 3º ano de faculdade de odontologia. Minha atuação foi no estado de Goiás, em Aurilândia. Aurilândia era uma cidade bem pequena do interior de Goiás, tipo assim o bairro Anarrec, um pouquinho menor até. E quando nós chegamos em Aurilândia, foi bem interessante, porque foi bem peculiar a minha chegada em Aurilândia. Eu estava assim bem empolgada, eu vou aplicar para a comunidade, no social, extrações, restaurações, poder ajudar a comunidade. Eu fui criada muito com voluntariado, meu pai era uma pessoa que fazia muito voluntariado. E quando eu cheguei na rodoviária, estava nos esperando o prefeito e seus auxiliares. E ele era uma pessoa muito afável, muito simpático, assim, né? E ele nos recebeu muito bem. Mas a primeira coisa que ele perguntou, quem é dentista? Daí eu disse assim, eu sou dentista. E tinha toda a nossa bagagem espalhada na calçada e tinha uma caixa maior envolvida num saco plástico preto. E ele perguntou assim, esse é o seu consultório dentário que a senhora está trazendo? Eu fiquei assim, em pânico, sabe? Foi um choque para mim a pergunta dele. Daí eu olhei para ele e disse assim, a cidade não tem consultório dentário? E ele disse, não. Eu achei que a senhora fosse trazer. Então, assim, de cara, foi uma desilusão dele, que ele estava esperando uma dentista, mas com um consultório para atuar, extrações, restaurações, e eu que estava indo para fazer o meu trabalho, que eu sabia, e eu ia fazer o quê? Diz ele, mas então, como é que fica? Daí eu disse assim, Maria Angélica, tu tem que ter jogo de cintura. Daí eu olhei para ele assim, engoli o desconforto meu e disse assim, o senhor não se preocupe. Dei um sorriso para ele e disse assim, nós vamos para o alojamento, daqui 1 hora, 2 eu vou lá na prefeitura falar com o senhor. Então eu vou lhe falar o que eu pensei de fazer. Eu pensei de fazer um programa reunindo nas escolas, que eram pequenas escolas, porque a cidade era muito pobre, né? Então tinha escolas ao redor da cidade e tinha escola nas fazendas, porque tinha muitas fazendas. Eu vou implementar um projeto nessas pequenas escolas de palestras. Eu levo a minha escova dental, eu levo o meu fio dental, eu levo a minha pasta, eu vou ensinar a escovar os dentes. Eu vou ensinar para que serve a língua, para que servem os dentes, quantos dentes nós temos, a dentição decídua, a dentição permanente. É isso que eu trouxe do projeto Rondon. Você tem que ir, atuar e fazer o que é necessário. Você tem que se envolver. E eu voltei extremamente mais humana e valorizando ainda mais o nosso rico Brasil que é. O que tu viu de mudança e qual é a mensagem para a vida que tu leva? Bom, o quadro, assim, eu não trabalhei só com a parte de resíduos, também trabalhei com a legislação hospitalar, né? E uma coisa assim que eu percebi lá no hospital municipal era a precariedade da estrutura física. Até teve um dia que a Geise foi comigo, né? Futura engenheira civil, né? E ela nos auxiliou assim bastante lá. E a questão assim da mobília enferrujada,
como isso pode acabar influenciando tudo assim na infecção hospitalar, né? Por exemplo, ter numa sala de parto, tu ter tudo enferrujado em volta, né? O risco que é isso, né? Ter o chão todo destruído, o teto, né? A enfiação toda exposta, os líquidos de limpeza, todos expostos ao alcance de criança, né? E essa, então, foi uma das coisas que, no último dia que eu fui lá visitar, eu vi que a gestora já tinha colocado piso novo no refeitório, já tinha consertado o teto, né, numa das salas, então isso foi uma coisa bem marcante. Então, o que fica, assim, que nós fomos lá para criar multiplicadores, né, desse conhecimento, isso foi muito bom, que a gente viu mudança. Ok, gente, muito obrigada, parabéns pelo projeto de vocês, pelas ações que vocês fizeram. Você que ficou com vontade de participar, a Universidade de Caxias oferece as vagas para o projeto, entre em contato com a universidade e peça mais informações para se inscrever. E também o site do Projeto Rondon oficial tem mais informações. A gente encerra o programa de hoje ao som dos músicos do quadro Armazém de hoje. Obrigada. Só mandar um abraço na corrida aí para a galera que me acompanha aí e tal, para minhas colegas do CAPSI, para a rapaziada do Visão Feminina aí, que é um outro projeto de rap aí que a gente está produzindo, eu e o Feijão. E tamo tudo junto, a galera curte Vibe Rock, beleza? O nome dessa música é Impossível Parar de Pensar em Você. E ele quer brincar, e ela pensa que vive uma grande história de amor. Ele não tá nem aí